salve, meu nobre aluno! Tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz, então você já sabe, né? Lá vem mais uma aula de história. Então pega aí o seu material didático, sente-se ou deite-se confortavelmente, eu vou contar uma história para vocês. Vamos lá? Então, gente, antes de a gente iniciar realmente o nosso conteúdo, vou deixar aqui um recadinho para vocês, beleza? Pouquíssimas pessoas me enviaram fotos das atividades. Então aqui eu reforço mais uma vez esse aviso. Realize as atividades do capítulo, tá? As atividades propostas e me envie em forma de foto lá no WhatsApp para eu saber que você fez as atividades. Tudo bem? É a única forma que eu posso ter para saber que vocês estão fazendo as atividades, se estão entendendo ou não o conteúdo, beleza? Então, nós vamos seguir os nossos estudos aqui. Finalizamos o capítulo 5, né, falando sobre cultura e sociedade grega. E nós vamos iniciar aqui o capítulo 6, falando sobre a Macedônia, tá? O Império Macedônico. Vamos estudar então, entender o que foi o Império Macedônico, qual que é a importância da Macedônia na história. Primeira coisa, página de abertura do capítulo, na página 16 do seu livro. Essa é a página de abertura do capítulo. E aqui nós temos imagens de 3 bibliotecas, tá? Nós temos à esquerda, né, superior esquerdo, nós temos o Gabinete Português de Leitura, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos à direita a Biblioteca Nacional de Praga. E nós temos aqui a imagem mais abaixo, nós temos a Biblioteca de Stuttgart, na Alemanha, tá? E aí você pode falar, professor, o que tem a ver biblioteca com o Império da Macedônia? O que a biblioteca guarda, gente? Pô, professor, guarda livro, né? Não precisa nem perguntar. Mas qual que é a importância, então, de bibliotecas? Qual que é a função que a biblioteca cumpre para a nossa sociedade, né? Então, lá você pode pegar um livro, ler, adquirir conhecimento. Então, a biblioteca ela é vista como uma fonte aí de um local que você vai para buscar conhecimento. Só que aí você pode falar, professor, ainda você não me respondeu o que isso tem a ver com o Império da Macedônia. E esta resposta eu vou dar para vocês, né? Vocês vão ficar sabendo porque biblioteca tem a ver com a Macedônia nas próximas aulas, né? Até a gente vai explicar bastante sobre um cara chamado Alexandre o Grande. E aí vocês vão entender qual que é a ligação desse cara com as bibliotecas, beleza? Vamos seguindo aqui então. Nós vamos falar sobre, vamos avançar primeiro aqui até a página. Já para iniciar a nossa aula, né, o nosso capítulo já nos apresenta aqui algumas atividades. Então vamos realizá-las? Vamos lá, atividade 1, sobre a Grécia Antiga, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa, foi formada por diversos povos como aqueus, eólios, dórios e jônios. É verdade ou não é, gente? É verdade, a Grécia foi formada por diversos povos, entre eles os povos aqui citados na afirmativa, beleza? Afirmativa 2, foi um poderoso império cujo imperador era a autoridade máxima em toda a Península Balcânica? Não, gente, não foi assim que aconteceu, tá? A Grécia não teve assim em si um imperador, porque as cidades-estados eram autônomas, então não havia um imperador que dominava toda a Grécia Antiga, ok? Então cada cidade, cada polis grega tinha seu próprio governante. Então essa afirmativa 2 está incorreta, tá? Afirmativa 3. A democracia foi uma das heranças deixadas pelos gregos para as gerações e os povos que os sucederam. E a democracia foi uma criação do povo grego? Foi? Obviamente que foi a criação do povo grego. A democracia surge lá na polis de Atenas, né? Então, afirmativas 1 e 3 são verdadeiras, logo a alternativa correta é a letra D, ok? Vamos lá, número 2. A respeito da cultura grega, a gente vai marcar o V para o verdadeiro e o F para falso. Vamos lá? Letra A. Os gregos eram politeístas e seus deuses eram antropomórficos, isto é, tinham uma forma humana. Os gregos eram politeístas? Sim, né? Os deuses da mitologia grega tinham uma aparência humana? Tinham aparência humana. Então a primeira é verdadeira. B. Em Esparta, a educação dos meninos, desde muito pequenos, era voltada para a guerra. Era ou não era? Era, gente. Na cidade de Esparta, o povo de Esparta era naturalmente um povo guerreiro. Então, a partir dos 7 anos, os meninos iam para o exército receber treinamento militar. Então, a letra B também é verdadeira, tá bom? Letra C.
Na antiguidade, a cidade-estado de Atenas foi marcada pela democracia e por ser uma sociedade sem escravizados. Então, gente, durante muito tempo a cidade de Atenas sim teve escravizados. A cidade de Atenas foi marcada pela democracia, mas ela teve escravizados. E a afirmativa nos diz que uma sociedade sem escravizados. Não, não foi uma sociedade sem escravizados. Havia escravidão na cidade de Atenas. Então, a letra C é falsa. Letra D. Os gregos apreciavam o teatro e foram os criadores da comédia e da tragédia? Sim, verdadeiro. Foram os criadores do gênero teatral comédia e tragédia. E. Os gregos eram pacíficos e nunca entraram em confronto entre si ou com outros povos? Não, gente. Os povos gregos entraram em diversos conflitos na antiguidade contra os povos persas, contra entre si mesmo, entre os próprios povos gregos, né? Houve diversas batalhas. E também entraram em confronto com os povos macedônicos, que a gente vai estudar daqui a pouco. Então a letra E também é falsa, beleza? Então, respondendo essas questões, só para a gente organizar as nossas ideias, agora a gente vai avançar, realmente, iniciar os nossos estudos a respeito da Macedônia. Vamos lá? Primeiro, a gente vai entender onde que fica a Macedônia. Você vai falar, professor, onde que ficava esse povo macedônico? Observe no mapa da página 18, por favor. O povo macedônico é esse povo que está nesse território que está com a cor roxa, tá bom? A cor roxa aqui, então, representava o que era a Macedônia. Então você pode ver que a Macedônia era uma parte ali, o povo macedônico, ele vivia ali no norte da Grécia. Então, essa Macedônia fazia parte da Grécia, ok? Então, ela fazia parte da Grécia. Aqui mais abaixo nós vamos ter em laranja o que era a cidade de Esparta e os seus aliados. Em verde nós temos o que era a cidade de Atenas e os seus aliados. E aqui em roxo nós temos o Império Macedônico, os povos macedônicos, tá? Esses povos macedônicos, eles eram enxergados pelos povos gregos de Atenas e de Esparta como um povo, sabe, selvagem. Os povos de Atenas e Esparta discriminavam os povos macedônicos. Eles não achavam que os povos macedônicos eram tão desenvolvidos quanto eles. Então eles falavam, aqueles macedônicos lá que vivem lá no norte lá. Então eles tinham os povos de Atenas e Esparta tinham um certo preconceito contra os povos macedônicos. Falavam, deixa pra lá, cara. E os povos macedônicos se consideravam povos helênicos. Eles falavam, não, a gente é helênico também, nós somos helênicos, assim como os espartanos e os atenienses. Então os macedônicos se consideravam povos gregos, ok? Só que os povos de Atenas e Esparta não consideravam eles. Falavam, pô, fica pra lá, cara, vocês são subdesenvolvidos, são selvagens, enxergavam a Macedônia como um local atrasado, beleza? Vamos entender aqui o que foi o enfraquecimento das cidades-estado gregas. Lembra que a cidade de Atenas e Esparta, eles nunca se combinaram muito bem. Espartanos e atenienses nunca foram amigos, beleza? Então, em um determinado momento da história, a partir ali do século 6 a.C., a cidade de Atenas se tornou a principal polis da Grécia Antiga. Atenas se tornou, olha, a top, número 1 da Grécia Antiga. Então, a cidade de Atenas passou a exercer uma grande influência sobre toda a Grécia Antiga. A polis de Esparta não gostava disso, falava, pô, Atenas está ficando mais forte, mais poderosa, mais respeitada do que nós espartanos. Então, atenienses e espartanos, temendo uma guerra, formaram aí algumas alianças. Tipo, cada um formou um grupo. A polis de Esparta formou um grupo que ela vai chamar de Liga do Peloponeso. Tá? Então a Liga do Peloponeso compreendia nesse mapa, você pode observar, todas essas regiões em laranja. Eram os aliados de Esparta para essa guerra. Então tudo que é laranja aí era aliado dos espartanos. E já os atenienses criaram um grupo para eles também e deram o nome de Liga de Delos, ok? Então o grupo dos espartanos era a Liga do Peloponeso e o grupo dos atenienses era a Liga de Delos. Então a Liga de Delos são todas essas regiões em verde no mapa, beleza? Então em laranja nós temos os aliados dos espartanos e em verde nós temos os aliados dos atenienses, beleza? Então, depois de ter formado esses grupos, atenienses e espartanos entraram em guerra, entraram em conflito.
E essa guerra ficou conhecida como Guerra do Peloponeso. E essa guerra durou mais ou menos aí entre 30 e 35 anos, beleza? De guerra entre gregos e espartanos, atenienses e espartanos. Ambos eram povos gregos, pertenciam à mesma pátria, né? Mas estavam em guerra. E esse conflito foi um conflito grandioso. E no final termina com a vitória dos espartanos, ok? Os espartanos vencem essa guerra. Só que, após 35 anos de guerra, todo mundo estava muito enfraquecido, estava todo mundo bem acabado. Atenas estava bem destruída, Esparta também, muita gente morreu na guerra, a economia estava bem também acabada porque destruíram todos os campos de produção agrícola, não tava faltando alimento, estava muito ruim. A Grécia estava indo de água abaixo, beleza? Essa guerra, ela quebrou a Grécia, essa guerra do Peloponeso. E aí, se aproveitando de todo esse enfraquecimento de Esparta e Atenas, que eram as principais cidades-estados gregas, os povos macedônicos, esse que está em roxo no mapa, falou, cara, vamos tomar conta da Grécia, vamos invadir Esparta, vamos invadir Atenas, vamos dominar esses povos gregos que nos discriminavam antes. E assim aconteceu. Lá no ano de 338 a.C., o rei Filipe, que era o rei da Macedônia, era o Filipe, ele vai conquistar algumas cidades-estado gregas, vai começar conquistando algumas cidades próximas aqui da Macedônia, beleza? Então ele começa a conquistar algumas cidades ali, só que ele tinha uma diferença. Os macedônios, quando conquistavam a cidade, e aí conquistavam a cidade, as pessoas daquela cidade falavam, nossa, agora os macedônicos vão roubar a gente, vai nos prender, vai destruir a cidade. Só que os macedônicos não eram assim, não. Quando eles dominavam a cidade, eles chegavam e falavam, opa, cara, então, a gente venceu aqui, a gente dominou a cidade, que a gente não vai destruir ninguém, não vai prender ninguém não, tá? A gente só quer que você nos pague os impostos e fica tudo bem. Nós somos gregos também. Os macedônicos falavam, pô, nós somos todo mundo, nós somos gregos, cara. Não tem por que eu querer dominar vocês. A cultura da Macedônia era muito semelhante à cultura das cidades-estado de Atenas e Esparta, porque eles compartilhavam dessa cultura helenística. Então os macedônios tomavam a cidade e falavam, pode ficar tranquilo, eu não vou destruir, não vou quebrar os templos, destruir as construções. Olha, vocês podem manter até o mesmo líder aí, ó. Você que é o chefe dessa cidade, pode manter como chefe. Eu só quero que vocês paguem os impostos para a gente. Só isso. Não vou matar ninguém, beleza? Então assim faziam os povos macedônicos. Dominavam as cidades e ficavam na boa. Não mandava destruir, não mandava saquear, entende? Mantinha ali o líder daquela região mesmo. Ele mantinha, só combinava que teria que pagar os impostos agora para os povos macedônicos. Só isso, beleza? Então vamos avançando aqui na página 19. A Macedônia era uma região, então, montanhosa no norte da Grécia, e para os gregos a Macedônia era primitiva e os seus habitantes eram grosseiros e não mereciam atenção. Então, olha aí, ó, os povos macedônicos, durante muitos anos, foram discriminados pelos outros povos gregos, beleza? Os macedônios falavam grego e eram muito influenciados pela cultura desses povos gregos que ficavam ali no sul da península. A corte estava localizada na cidade de Pela, que havia se transformado num centro de arte e literatura helênica. As sucessões monárquicas eram geralmente decididas após traições e lutas sangrentas. Então, a sucessão, normalmente na Macedônia, para se tornar um rei, normalmente não era tranquilo, sabe? Um matava o outro para se tornar rei, e aí ou fazia uma traição, enganava o rei e tomava o lugar dele. Então, na Macedônia não era essa questão da sucessão monárquica, quer ver quem vai ser o próximo rei, não era tranquilo não, tá? Era bem complicado. Uma pessoa que estava querendo ser rei dava um jeito de matar o rei atual para que ele pudesse se tornar rei mais rápido, entende? Era bem complicado. O Filipe II, só um exemplo, o Filipe II, que foi rei da Macedônia, ele se tornou rei aos 23 anos de idade. E para se tornar o rei, ele matou todo mundo que era herdeiro do trono. Então havia um rei lá no trono e esse rei tinha vários filhos, né? Então quando esse rei morresse, os filhos dele assumiriam, ok? Só que o Filipe II, para se tornar rei, ele deu fim em todos os filhos do rei que estava no trono naquele momento. Então ele acabou com todos os herdeiros do trono e aí
ele também, quando esse rei morre, ele não tinha mais nenhum herdeiro, porque os filhos tinham morrido, e aí o Filipe II se torna o rei. Louco, né? Então o Filipe II matou ainda, além disso, para se tornar rei, ele matou um sobrinho dele e mais 3 meio-irmãos. Só para se tornar rei, ele matou todas essas pessoas para conseguir alcançar o poder. O Filipe II, assim que ele se torna rei, aos 23 anos, ele vai acabar com as disputas internas no poder. Ele vai tomar o poder, vai se tornar rei, e aí ele vai pôr fim a essas disputas que existiam pelo poder. Então ele fala, olha, eu me tornei rei, a partir de agora eu vou acabar. Todo mundo que quiser, que eu ver que está querendo se tornar rei aqui por meio de traição, coisa do tipo, eu vou mandar matar. E assim aconteceu. E dessa forma ninguém mais tentou tomar o trono de ninguém, matando ou matando os herdeiros. Acabou por aí com o Filipe II, que o Filipe II ele pôs fim a essa tradição aí, né, de querer usurpar o trono. Beleza? Atividade da página 19, eu quero que vocês pausem o vídeo nesse momento e realizem a atividade. Depois de realizar, dá play e continua o vídeo, beleza? E aí, realizou as atividades? Manda para mim lá no WhatsApp depois, beleza? Vamos seguir aqui então, vamos ver como que essa Macedônia, que era só uma região no norte da Grécia, pequenininha, como que ela se torna um grande império. Dá só uma olhada nesse mapa aqui, ó, da página 20. Vê lá em roxo, lá em cima, no cantinho do mapa, em roxo, aquilo era a Macedônia antes da expansão territorial, antes deles começarem a conquistar novos territórios. Aquela região roxa era a Macedônia original, vamos falar assim. E tudo isso em laranja é o que se tornou o Império Macedônico. Eles dominaram todas essas regiões em laranja. Tá vendo? Olha o tamanho disso, cara. Saíram lá da Península Balcânica, conseguiram chegar até na Índia, dominando territórios. Dá pra imaginar o tamanho do que foi o Império Macedônico, né? Então vamos lá. Vamos ver como que esse Império Macedônico se formou. Após a morte do Filipe II, aquele um que matou os meio-irmãos para se tornar rei, ele vai morrer, o Filipe II, né? Obviamente, todo mundo morre. O Filipe II morre e o seu filho, um cara chamado Alexandre Magno, vai se tornar o rei. Então, o Alexandre Magno ele vai assumir como novo rei da Macedônia e ele vai começar a expandir ainda mais a Macedônia. O pai dele já tinha expandido bastante, tinha dominado algumas áreas interessantes. Só que o Alexandre ele vai expandir muito mais. Basicamente, o que a gente vê no mapa da página 20 é a expansão que o Alexandre fez. Tudo isso em laranja foi conquistado por Alexandre Magno, que vai ser chamado posteriormente de Alexandre o Grande, tá? Então tudo isso em laranja foi durante o governo do Alexandre Magno, ele que conquistou todas essas regiões, beleza? Alexandre Magno, então, ele vai lutar contra até os povos persas, antigos inimigos do povo grego, os povos persas, que lutaram contra os espartanos e dominaram grande parte da Grécia. O Alexandre o Grande vai vencer os povos persas e vai derrotar, né, eles e vai assumir o território dos povos persas. Então, com essas vitórias dos povos macedônicos, eles chegaram até a Ásia Menor, chegaram à Palestina, chegaram à Síria. A região da Mesopotâmia também foi dominada pelos povos macedônicos. Eles dominaram até o Egito. Alexandre o Grande chegou e dominou o Egito. Quando ele chega lá, ele já estava tão famoso, o Alexandre o Grande já estava tão famoso, que quando ele chega no Egito, nem há combate. O faraó já fala, não, pô, tá tranquilo. Você já venceu, a gente nem vai lutar, a gente nem quer lutar contra você. E o Alexandre o Grande vai ser até nomeado faraó no Egito. O Alexandre o Grande vai ganhar o título de faraó lá no Egito, sem nem combate. Só ele já estava, a fama dele já tinha se espalhado tanto, a fama de conquistador, que ele chega no Egito e conquista o Egito sem nem lutar. Eles entregam o Egito para Alexandre o Grande e ele lá ganha o título de faraó. Em seguida, então, depois de ter dominado o Egito, ele vai então dominar a Mesopotâmia, vai invadir a Pérsia e vai chegar até a Índia. Então Alexandre o Grande vai vai formar o maior império da antiguidade. Ninguém nunca tinha conseguido formar um império tão grandioso como Alexandre o Grande, beleza? Então, a partir desse momento, tem mais uma atividade na página 20, você vai realizar também essa atividade, beleza? Então aqui, ó, agora vocês têm uma atividade na página 20,
E essa atividade eu vou deixar para vocês realizarem em casa, beleza? Então vocês, por favor, realizem essa atividade. É só uma atividade de análise do mapa. Vocês vão analisar o mapa e responder 2 perguntinhas, beleza? E vão me enviar essas atividades lá pelo WhatsApp. Então a nossa aula vai terminar por aqui. Já estamos com 20 minutos de vídeo, né? Passou rápido. Nós vamos seguir os nossos estudos sobre a Macedônia, sobre Alexandre o Grande, na próxima aula, tá? Então eu te espero na próxima semana para assistir essa aula. Então, se gostou, deixa o like no vídeo, mostra o apoio aos professores deixando o like nos vídeos, beleza? Então eu te espero na próxima aula. Foi um prazer ter você até aqui. Um abraço e tchau.